Mas a gente vai conversar com a Karen para entender, né, de que forma, como que a gente pode abordar de uma forma segura e responsável esse assunto e principalmente pensando na prevenção. Karen, bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia, Michele, bom dia a todos. Bom, a gente pode e deve sim falar sobre prevenção do suicídio, porque é a partir do momento que a gente fala abertamente sobre um assunto que é tabu, que a gente pode começar a mudar a nossa relação com ele, como as pessoas agem com relação a ele, né? Por muito tempo mesmo, como você acabou de falar, Michele, a orientação era: não devemos falar sobre isso em hipótese alguma, porque podemos aumentar o número de casos. E isso vem do que nós chamamos de efeito Werther, né, que é quando, dependendo de como um suicídio é noticiado, você pode aumentar o número de casos. Hoje a gente sabe, depois de muita pesquisa, que a gente também pode, ao noticiar um suicídio, ajudar que aconteça o que a gente chama de efeito Papageno, que é quando abordamos de forma responsável, mostramos para as pessoas os caminhos que elas têm para tanto identificar como onde elas podem encontrar tratamento, você ajuda até na diminuição desses números. Então a gente deve falar, mas com muito cuidado, com cautela, né, com acolhimento, porque vamos entender, Michele, uma coisa que eu acho fundamental. Suicídio não acontece por uma coisa só. Ele não acontece nem por culpa de uma pessoa. Então o que a gente costuma ver na mídia é o que a gente entende como desencadeante. O que é isso? Suicídio é multifatorial, ele sempre tem relação com diversos fatos, diversas situações, né? Então pode ter relação com fatores culturais, né, e sociais, como por exemplo a própria homofobia, preconceitos, dificuldade de pedir ajuda, como ele também pode ter relação com os transtornos mentais, né, a depressão na maioria dos casos, quando a gente está falando de transtornos, fatores econômicos, tem os fatores situacionais, as grandes perdas, inclusive muito a gente estudou para ver se o suicídio aumentou agora durante a Covid, e a gente sabe que esse número não aumentou. Então ele acontece por muitos fatores que são complexos. Mas tem muitas vezes, aliás, pode ter o que a gente chama de desencadeante. É aquela gota d'água naquele copo que já estava muito cheio de desespero, de sofrimento, e que veio essa gota e explode o copo. Então, muitas vezes a imprensa trazia, né, isso tem mudado muito, a causa de, então se matou porque terminou um relacionamento, se matou porque teve uma crise financeira grave. Exatamente. Mas essa é a gota d'água. Então vamos entender que assim, suicídio, ele tem relação com todos esses fatores e ele está ligado, gente, se tem um ponto em comum com todos os casos, é desespero, desesperança, não conseguir ver outra saída. A gente também não entende que suicídio é uma escolha, porque para você ter uma escolha, você tem várias opções, e sim que suicídio é visto como a única saída que aquela pessoa tem naquele momento para lidar com a sua dor e seu sofrimento, que são intensos. Então também não tem a ver com coragem, não tem a ver com falta de coragem, com covardia, mas sim com dor. E assim, Karen, como é que a gente faz, nós como jornalistas, você veio dando aí mais ou menos um roteiro mostrando que não existe uma causa só. Agora, de qualquer forma, assim, que cuidados a gente pode ter no momento de noticiar e como ajudar mais as pessoas? Como é que a gente pode incentivar as pessoas que estão se sentindo numa situação de extrema vulnerabilidade, nesse desespero, nessa desesperança que você relatou? Como é que a gente pode incentivar essas pessoas a procurar ajuda, a mostrar para elas que embora essa dor delas seja intensa, ainda pode existir saídas, ela tem caminhos para encontrar uma solução para os problemas? Bom,
A gente começa bem por onde você está falando, né? Pelo acolhimento. Então, a primeira coisa, mesmo o jornalista, ele pode ter uma fala mais empática, mais acolhedora, né? E mostrar para as pessoas, primeiro que é a psicoeducação, que a gente chama, que é contar. Então, por exemplo, quais são essa própria questão do suicídio ser multifatorial, né? Você mostrar que existe ajuda disponível e aonde tem essa ajuda. Falar que é uma questão complexa, mas que tem saídas, tem formas que podem ser, que a gente pode ter com as pessoas. Estimular o debate saudável, né, do tema. Pode fazer a diferença tanto em quem pode observar esse fato, né, observar os sinais, como para alguém que pode estar pensando em fazer alguma coisa e a partir de algo que ouve ou que aprende, pode saber como manejar de uma outra maneira. Agora, você tem dados a respeito desse tipo de ocorrência? Existem índices mesmo que mostrem que é maior entre o público LGBTQIA+, Karen? Infelizmente tenho esses dados. Queria não ter, porque eu não queria que não tivesse essa diferenciação, né? Mas a gente sabe que tem sim um número maior da população LGBT. Então até tem um estudo do Grupo Gay da Bahia sobre vítimas de morte e violência no Brasil em 2019. Então, pelo estudo deles foram 329 pessoas, sendo que a maioria delas ainda por homicídios, então 90,3% por homicídios e 32% por suicídio, 9,8%. E desses 32% dos suicídios noticiados que eles acharam nos meios de comunicação em 2019, 40,6% eram de pessoas trans, 37,5% de gays e 21,8% de lésbica. Desses 32%. Então, a gente sabe que tem, sim, um índice aumentado de suicídio na população LGBTQIA+. Isso, infelizmente, tem aumentado. Os números do Brasil, ao contrário dos números do mundo, têm aumentado os casos, né? E a população, ela vai ter aí... vamos, né, Michele, assim, pensar que a internet também, ela acaba sendo um espelho de muita coisa que acontece na nossa sociedade. E a gente sabe que a sociedade, por exemplo, os estudantes LGBTQIA+, 73% relatam ter sofrido violência na escola, relatam ter sofrido agressão verbal, né? 27% relatam ter sofrido agressão física por conta da sua orientação sexual. Então, isso vai ser um fator importante quando a gente pensa aí no que leva alguém a pensar em se matar. Eu queria abordar com você uma coisa que eu li recentemente que me chamou a atenção, que é a tal da depressão sorridente. Eu acho que isso ganhou força, se eu não me engano, foi com o Whindersson Nunes, né? Quando ele, lá atrás, falou que ele tinha, apesar de estar depressivo, ele tinha muito poder de continuar sorrindo e fazendo graça. E isso tem uma gravidade ainda maior de você não perceber os sinais? Tem sim. Pode ter uma gravidade maior, né? Isso que a gente fala que a depressão sorridente, nos termos clínicos, né? É o que a gente chama de depressão atípica. E por que ela é mais difícil? Porque é mais difícil de identificar os sintomas. E esses sintomas, eles são realmente mascarados por sensação de felicidade, ou momentos de felicidade, ou humor, né, fazer piada. Então, se a pessoa está fazendo piada e ela está rindo, automaticamente ela não tem depressão. Então, a gente tem muito ainda essa visão estereotipada da depressão. Por isso fica mais difícil de entender. Tem alguns pontos que eu acho que são importantes da gente pensar como sintomas da depressão sorridente, né, que ela tem realmente a pessoa tem essa melhora de ânimo, né? Então, ela recebe uma boa notícia, ou ela está lá fazendo, brincando com as pessoas que ela conhece, mas depois ela pode ter uma recaída, e especialmente quando ela fica sozinha. Ela pode ter um aumento de peso, né, um ganho de peso, de questões relacionadas a sono, na verdade, mais cansaço, necessidade de dormir mais horas, né? Enquanto, às vezes, nos outros tipos de depressão, pode ser que as pessoas durmam menos. E ela se sente cansada, muitas vezes, durante o dia, tem aquela sensação de cansaço que não vai embora. Então,
ela é sim mais difícil de perceber e ela faz com que as pessoas demorem mais a buscar ajuda. Ou até se elas falam para alguém, acho que eu estou depressivo. Imagina, a gente estava rindo junto ontem, você não deve estar depressivo. Depressivo é aquele que não sai da cama. Então, por isso que ela acaba sendo preocupante. Uhum. Bom, deixa eu só registrar aqui a Marcela de Cabo de Santo Agostinho falando, né, que está vivendo isso com uma amiga dela que perdeu o marido recentemente, né, para o suicídio, e tem acompanhado a luta dela para sobreviver. E a gente vai falar numa próxima oportunidade, viu, Karen, que o nosso tempo já esgotou aqui, sobre a importância da pós-venção, né, também que vocês trabalham bastante no Instituto, que é esse apoio ao luto dessas famílias, como lidar com tudo isso. E a gente agradece muito, então, a Karen Scavacini, psicóloga, CEO do Instituto Vita Alegre de Prevenção ao Suicídio. Karen, muito obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Bom dia para você. Muito obrigada. Um bom dia para vocês.